Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho, dessa 22ª semana do tempo comum, iniciando o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia Sagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus falava, ensinava com autoridade. Reparem vocês que autoridade é diferente de autoritarismo. Quando predomina o autoritarismo, há a dispersão das pessoas. As pessoas se afastam, as pessoas não buscam mais participar, as pessoas não querem mais se envolver. O autoritarismo, ele dificulta as relações entre nós e principalmente passando uma imagem, uma mensagem negativa de Deus, de Jesus. Jesus ensinava com autoridade, ele falava com autoridade. Isso quer dizer que Jesus também falava com amor, com convicção. Jesus, ele era convincente em suas palavras, em suas pregações. E lá, no meio da turma que escutava Jesus, havia alguém com espírito impuro. Reparem que o espírito do demônio, de um demônio. Reparem que no meio de nossas comunidades também existem pessoas com esse espírito do maligno, com esse espírito do demônio. O que é um espírito do demônio? É aquele espírito perverso que quer dispersar as pessoas, que quer fazer com que as pessoas briguem, que quer fazer com que as pessoas se separem, que quer fazer com que a evangelização não prospere. Esses espíritos do demônio, do maligno, estão aí em nossas comunidades, em nossas paróquias, participando com a gente. Inclusive, vocês reparem, o espírito do maligno, ele até sabia quem era Jesus e deu um conceito perfeito de Jesus. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ele mentiu? Não. Jesus é o Filho de Deus. São Pedro também já disse isso quando Jesus questionou os apóstolos de quem era ele. Então, o maligno, o diabo, o demônio, ele sabe quem é Jesus. E em nossas comunidades existem essas pessoas que estão ali, elas conhecem, elas sabem quem é Jesus. E por causa disso, porque elas conhecem Jesus, porque elas sabem quem é Jesus, elas convencem a nós todos, e nós achamos que elas são pessoas boas, que elas são pessoas de fé, mas elas estão ali exatamente para dispersar. Quando numa reunião do conselho vira aquela briga, aquela bagunça, quando nas celebrações começa aquela fuxicaiada, aquele disse-me-disse, aquela confusão, quando nos nossos momentos de comunidade a pessoa fica espalhando a cisane por todos os lugares onde passa, fazendo comentários pejorativos, críticas negativas às pessoas.
E aí ela consegue, mesmo sendo uma pessoa da linha de frente, mesmo sendo uma pessoa que conhece Jesus, a missão dela não é anunciar o amor, a misericórdia, a caridade, mas dispersar todo aquele povo. E ela vibra de alegria quando um e outro estão brigando, quando um e outro se separam, quando o trabalho não dá certo, e aí ela fica contente, porque a missão dela é propagar, é dispersar. Então por isso que nós temos que rezar muito pelas pessoas que estão com a gente nos trabalhos, nas comunidades. Meus irmãos, minhas irmãs, a fama de Jesus se espalhava por toda a redondeza, porque ele mandava e os espíritos impuros obedeciam. Nós também temos que ter essa autoridade. Jesus já deu essa autoridade para nós, para todos nós. Falar com autoridade. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, a gente tem que falar em nome do amor, da caridade, da misericórdia. Nós não podemos temer essas pessoas que vêm com a couraça bonita, né? Em outras palavras, vem lobo vestido em pele de cordeiro e entra em nossas comunidades e começa a disseminar discórdia. Talvez elas nem falam nada na frente, mas por detrás espalha a discórdia, espalha a briga, a confusão. Essa é a função do espírito do mal. Então nós estamos agora começando o mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia. Vamos todos ouvir mais Deus, prestar mais atenção em Deus. Jesus proibiu que o espírito do maligno falasse exatamente por isso, porque ele falava coisas que não era compatível. Falava a verdade, isso é certo, mas ele não falava coisas que era compatível ao modo como Jesus falava. Ele não falava com autoridade, ele falava com autoritarismo, ele falava com o intuito de dispersar. Por isso, nesse mês dedicado à Bíblia, vamos escutar mais Deus, vamos prestar mais atenção nas coisas de Deus, para a gente poder agora, voltando dessa pandemia, voltando para as nossas celebrações, para a gente poder fazer diferente, para a gente poder fazer de nossas comunidades um lugar de amor, de acolhida, de misericórdia, de fraternidade. Para com essa agonia de ser demônio na vida da comunidade. É hora de nós todos nos unir. Tem momentos difíceis? Tem. Mas se nós nos unirmos, nós venceremos. O maligno, ele fica contente, muito contente, quando as coisas de Deus não dão certo para nós. Quando a vontade de Deus não se perpetua, ou então não se concretiza no seio de nossas comunidades. E aí tudo desanda, tudo acaba. Então, essa pandemia, ela veio para nos ajudar também a refletir um momento, um pouquinho, as nossas posturas diante de nossas comunidades. Vamos falar com autoridade com esse demônio. Vamos falar com autoridade com as pessoas, para que todos possam conhecer Jesus verdadeiramente e, acima de tudo, amá-lo e ainda segui-lo. Assim sendo, nós vamos expulsar esse demônio e ele não vai fazer mal nenhum. Por quê? Porque nós vamos estar revestidos da couraça de Cristo. Nós vamos estar protegidos com o manto de Nossa Senhora. Nós vamos estar todos prontos para poder também causar espanto àqueles que achavam que iriam conseguir destruir a igreja, fazer com que a igreja parasse sua missão. Não tenham medo de evangelizar, não tenham medo de anunciar a palavra de Deus. Falemos com autoridade e até os inimigos, até o demônio, ele há de nos obedecer, de se curvar diante de nós, diante da palavra de Deus. Então, que todos tenham um bom dia. Deus abençoe a cada um de nós.